Grupo Vilela, o primeiro parque de serviços do Brasil em auditoria e consultoria. Band Cidade, oferecimento Ugine Esportes, Voluntários da Pátria, Assis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. E Saltec Telecom, a internet corporativa dos gaúchos. A greve continua na capital. Rodoviários rejeitam proposta oferecida pelas empresas. Prefeitura anuncia redução na tarifa de lotações e vans escolares e até barcos vão auxiliar no deslocamento. Homem suspeito de matar mãe no litoral norte é preso a caminho do velório. Eleitores de Triunfo enfrentam longas filas para fazer recadastramento biométrico um dia antes do fim do prazo. Aulas de inglês dentro de hospital e cursos populares estão entre as medidas para receber bem os turistas durante a Copa do Mundo em Porto Alegre. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em instantes, o dia na tela da Band. Saltec Telecom, tecnologia e disponibilidade na comunicação da sua empresa. Internet dedicada corporativa, telefonia fixa, tráfego de dados e imagem em alta velocidade. Ampla rede com mais de 5.000 quilômetros de fibra ótica e rádios digitais. Ligue 0800 887 8324 ou acesse stec.net.br. Saltec Telecom, a internet corporativa dos gaúchos. Mais uma vez, os rodoviários de Porto Alegre não aceitaram das empresas as propostas das empresas de ônibus e mantiveram a greve em assembleia nesta manhã. A prefeitura anunciou novas medidas para minimizar o impacto da paralisação aos usuários. O preço da tarifa de lotações e vans escolares foi reduzido em 20 centavos e até barcos vão deslocar passageiros das ilhas. A rotina de espera por condução ainda não acabou, ao contrário da paciência dos usuários do transporte público. Demais já, não tem ônibus para nós. Tá horrível, isso aí só prejudicando só nós trabalhadores. Olha, eu cheguei aqui antes das 7h30, não passou nenhuma. Nada de van? Nada de van. Então a gente está abandonado, né? Mesmo com o maior número de vans escolares à disposição, encontrar a linha desejada ainda é tarefa árdua. Essa não vai para Nilo, né? Não. Pois é. E encontrar uma van vazia, então? Já a segunda, terceira viagem já, sai lotado. Ontem veio uma lotação que fez o mesmo itinerário do meu ônibus, né? Espero que hoje venha de novo, né? Uma trégua de 3 dias foi colocada em votação perante a Assembleia dos Grevistas nesta manhã. Motoristas e cobradores chegaram ao ginásio carregando cartazes que indicavam que o acordo proposto pelo Tribunal Regional do Trabalho ontem não receberia o aval da categoria. Tendência confirmada pelos discursos que antecederam a decisão. Nós não vamos abrir mão. E aí chegar para o judiciário e dizer, não abro mão, é 36 horas, é 6 horas já, 6 horas já, 6 horas já, 6 horas já, 6 horas já. Em um dos discursos, a desembargadora, responsável por mediar as negociações entre grevistas e as empresas, foi atacada. A desembargadora, sabe o que ela disse? Não, mas é uma proposta convincente, eu acho que é uma proposta boa. Os rodoviários tem que mandar ela vir trabalhar aqui, tem que mandar ela vir tirar trânsito. Mas a primeira pauta colocada em votação recebeu sinal positivo, o aumento de valor do Vale Alimentação para R$ 19. O valor do Vale Alimentação foi o único ponto da proposta considerado ideal pelos rodoviários. Todos os outros termos foram rejeitados pela categoria, que continua em greve. O reajuste de 7,5% e o valor de R$ 10 de contrapartida no plano de saúde não foram aprovados. O pedido é de 14% de aumento e plano de saúde sem custos. Carga horária de 36 horas semanais foi apontada como pauta prioritária durante a Assembleia. Com um pouquinho de boa vontade política, organizacional, né, e de reestruturação do sistema,
seria possível atender todas as pautas. Após a reunião, os grevistas, acompanhados de representantes de partidos políticos e do bloco de lutas, fizeram passeata até o Tribunal Regional do Trabalho, onde pediram uma nova rodada de negociações. A Prefeitura anunciou hoje redução no preço da passagem cobrada pelas vans escolares e lotações. Agora a viagem custará R$ 4,00. Mesmo preço de outra novidade. Barcos vão transportar moradores das ilhas da capital. Não tem história! Nós vamos até o centro de Porto Alegre porque a repórter Gabriela Lerina está na usina do gasômetro, que virou uma estação de embarque improvisada de passageiros das ilhas da capital. Boa noite, Gabriela. Já tem procura por aí? Oi, Vanessa, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, segundo os marinheiros que estão trabalhando aqui nas embarcações, a movimentação hoje foi muito fraca. São 3 grandes embarcações de turismo, exatamente como essa que nós estamos mostrando para você, que vão fazer o deslocamento dos passageiros moradores das ilhas até aqui esse ponto na usina do gasômetro e depois fazer também um movimento contrário. Eu vou conversar agora com o Marino, que é um dos marinheiros. Seu Marino, quantas viagens vocês fizeram até agora e quantas pessoas vocês já transportaram? Hoje a gente fez 3 viagens. Foi mais ou menos umas 15 pessoas nessas 3 viagens. Mas a expectativa é que amanhã esse número aumente, né? Ah, sim, acredito que sim. É que o ponto aqui está muito difícil para eles, né? Porque eles estão vendo se consegue a liberação do portão central ali, sim, que fica bem pertinho do camelódromo, onde saem os ônibus ali para a ilha, né, da Pintada. Aí seria melhor até para eles também. Na verdade, eles não estão acostumados com essa situação, né? Por isso, então, para eles fica um pouco mais difícil vir até aqui. Exatamente, eles não sabem nem muito, o acesso aqui é meio difícil, né? E tem que vir a pé, porque não tem ônibus. Sim. Então, ali seria melhor, porque eles já vêm direto lá do camelódromo, ali de baixo. Sim. Obrigada, então, seu Marino. Bom, lembrando que nós temos mais informações aqui sobre a greve, que o prefeito José Fortunati está em Brasília e ele se diz bastante empenhado nas mobilizações, na conversação com o governo federal para a aprovação do que eles chamam de regime especial de incentivos para o transporte coletivo urbano. Que medidas são essas? Entre as medidas está, por exemplo, a qualidade e também a transparência desse setor e também visa baixar o preço da tarifa. O prefeito também disse que nesta tarde entrou em contato com a Metroplan, que é o órgão que fiscaliza os ônibus municipais e intermunicipais aqui de Porto Alegre, para que eles ajudem no embarque e no desembarque das pessoas, os moradores que circulam aqui em Porto Alegre. Nós tentamos contato com a Metroplan, mas não conseguimos o retorno. E também mais uma informação, o sindicato das empresas de ônibus aqui de Porto Alegre disseram em nota hoje à tarde que eles vão cortar o ponto dos grevistas e também não descartam demissões. Eu volto com vocês. Obrigada, Gabriela. E em plena greve, o repórter Felipe Peixoto tentou pegar uma carona aqui em Porto Alegre. Uma alternativa para o morador de Porto Alegre é tentar conseguir uma carona. A gente vai fazer um teste para saber como é que está a solidariedade do motorista. Eu estou aqui parecendo que estou indo ou voltando do trabalho. Vamos ver se alguém vai parar para mim. Foram muitas recusas, mas após 30 minutos de espera, 2 carros decidiram parar. Vocês estão indo para onde? Nós vamos para Vila Nova, mas eu passo ali no bairro Shopping. O senhor passa ali? Poucos pararam, viu? Quase ninguém, viu? Por que vocês decidiram parar? O cara tá, meu, horário de ônibus, pique, sem ônibus, o que nós temos que fazer, né? Tem que fazer, nós somos um ser humano, né? Um depende do outro, imagina. Nós vamos agora até a estação de verão da Band, em Tramandaí, conversar com o Cláudio Andrade, que tem informações lá sobre um assassinato no litoral norte. São informações da área policial. E o que é mais grave, o suspeito é o próprio filho que teria assassinado a mãe, Cláudio. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rio Grande do Sul. Exatamente, viu um crime bárbaro que chocou os moradores de Torres. O filho é acusado de matar a própria mãe. Ele chamou a polícia quando estava na casa dele, onde ele morava com a própria mãe, e disse que ela teria infartado durante a noite. Na verdade, os agentes desconfiaram. Ele acabou sendo preso, indo para o velório da própria mãe. Ele está negando. Paulo Maciel Moreira, de 25 anos, chamou a polícia relatando que havia encontrado a mãe, Cirlei Maciel Bach, de 54 anos, morta em casa. O caso aconteceu na segunda-feira, em Torres, no litoral norte. Ao chegar ao local, encontramos familiares, o pessoal da brigada, e ela deitada na cama, segundo o filho, que morava com ela, somente ele, disse que a mãe teria ido dormir às 11 horas e que ela tomava remédio, porque ela tinha sofrido um AVC,
E, em função disso, ela provavelmente teria morrido por morte natural. A polícia desconfiou da história e a perícia concluiu que a senhora havia sido assassinada por asfixia. 2 da tarde, eu recebi um telefonema do ML dizendo que ela teria sido morta por asfixia e estava com uma vértebra na cervical, né, quebrada. O próprio filho que havia chamado a polícia foi preso quando estava indo para o velório da mãe. Dona Cirlei morava nesta casa sozinha com o filho Paulo aqui em Torres. E certa vez ela chegou a sair da residência em função das agressões que sofria do próprio filho. Segundo os vizinhos, ele era às vezes muito violento. O que eu faço? Ele está me judiando. Daí eu disse, como é que eu vou fazer? Ela ia para meu jardim, conversava comigo, eu tinha dó. A gente escutava o barulho de ver ele batendo nela. Ela ficou um tempão morando com a filha, aí depois ela voltou de novo. E ele sempre escorraçando ela. Não demonstrou nenhum tipo de sentimentos. O que chama atenção. O que é uma característica muito forte de psicopatia. 3 dos 4 suspeitos de tentar matar uma mulher a tiros em abril do ano passado na zona sul de Porto Alegre foram presos pelo Departamento de Homicídios. A polícia localizou hoje Carlos Alberto Bandeira da Cruz, o Sabão, e Jaqueline Genro Padilha, a Preta, no bairro Orfanatrófio. Maximiliano Silva da Silva, conhecido como Nego Max, está detido desde agosto no Presídio Central e também é acusado do crime. O bandido, com extensa ficha criminal, é irmão da vítima. Ao que tudo indica, ele estaria em conflito com outro familiar dele e provavelmente suspeitou que essa familiar estaria pendendo para o lado desse desafeto dele. Segundo a investigação, os presos estavam envolvidos com o tráfico de drogas e assassinatos nas vilas Funil e Orfanatrófio, na zona sul de Porto Alegre. A vítima da tentativa de homicídio teve que abandonar a casa onde morava. Mesmo assim, continuou sofrendo ameaças e decidiu procurar a polícia. A família, ela mesma e alguns outros familiares e outras testemunhas romperam o silêncio, saíram dessa situação de medo de contribuir com a investigação policial. A polícia não divulgou o nome do 4º suspeito ainda procurado. Foi preso agora à tarde no pronto-socorro de Porto Alegre um dos suspeitos de matar um manobrista na noite passada no bairro Cidade Baixa. Um segundo criminoso segue foragido. O funcionário do estabelecimento reagiu ao assalto e foi baleado. O homem com camiseta branca entra rapidamente com a mão na cintura. O comparsa segue atrás. O manobrista Antônio Marques Prates, de 31 anos, reage ao anúncio do assalto e esfaqueia um dos suspeitos. Eles partem para uma luta corporal. É o homem de cinza quem atira 4 vezes contra a vítima, que não resiste aos ferimentos e morre. Os assaltantes correm cerca de 2 quadras até um posto de gasolina, onde abordam um casal e fogem com o carro. O veículo rodou por cerca de 1 quilômetro quando o corta-corrente foi acionado e o carro parou de funcionar na altura da rua Washington Luiz, no centro de Porto Alegre. O rapaz e a moça que sofreram o assalto vieram prestar depoimento na tarde dessa terça-feira aqui na delegacia. O jovem de 25 anos tem medo de mostrar o rosto. Ele conta os minutos de pavor. Nós não chegamos a entrar na loja de conveniência. Nós chegamos para estacionar e eles já nos abordaram. Nos tiraram, mandaram sair se não matavam e saíram. O que chamou a atenção da polícia foram os objetos que estavam em poder dos bandidos e que, ao saírem rápido do local, acabaram deixando para trás. Uma pistola 9mm que teria caído durante o ataque vai ser utilizada na investigação. Provavelmente a intenção deles era bem mais acentuada do que levar um carro. Talvez esses carros estejam servindo só de instrumento para um crime mais grave, né? Mais de 21 milhões de brasileiros devem votar usando a impressão digital nas eleições deste ano. Mas em uma cidade aqui da região metropolitana, o recadastramento biométrico está causando confusão. Em Triunfo, 40% dos eleitores deixaram para ir ao cartório eleitoral na última hora. O prazo termina amanhã. A fila parecia não ter fim. Eleitores esperaram mais de 18 horas para fazer o recadastramento na Justiça Eleitoral. É a segunda vez que eu tive aí, sexta-feira eu vim aqui às 9 horas da manhã, saí às 5 horas da tarde para conseguir marcar para hoje. Para hoje é 1h40 da tarde.
e ainda enfrentar a fila aí de novo. Sob um calor de quase 40 graus, as pessoas procuravam se proteger do sol com sombrinha, guarda-sol e até barracas. Esse aposentado passou a noite em uma cadeira. É terrível, né? É ruim, a gente não consegue dormir. Vai dormir sentado na cadeirinha de que jeito? Não tem banheiro, não tem nada. Na véspera do prazo final, 40% dos eleitores de Triunfo ainda não tinham comparecido ao cartório eleitoral. O procedimento rápido, com registro de foto e impressões digitais, se tornou um sofrimento para mais de 8 mil pessoas. O eleitor tem que ter a consciência de que ele deve buscar o quanto antes o atendimento para não enfrentar filas. O nosso recadastramento ele já estava marcado desde o dia 20 de agosto do ano passado. Então nós contávamos que o eleitor viesse aos poucos, né, diariamente, buscando a central de atendimento para que então pudesse fazer seu título e não tivesse que sofrer com essas filas desse calor. Aqui no Rio Grande do Sul, mais de 700 mil eleitores já tiveram os dados revisados em 170 municípios. Quem não comparecer ao cartório eleitoral dentro do prazo estabelecido para cada cidade pode, além de não votar, ter outros problemas. Um deles é o cancelamento do CPF. O procedimento é obrigatório até para quem tem voto facultativo, como os idosos com mais de 70 anos. O cadastro das digitais para votar é realizado neste ano em 18 municípios gaúchos. Bem mais fácil a gente ter a certeza de que a gente está votando vai receber o nosso voto, porque tem muita fraude hoje em dia, principalmente em Triunfo. Então espero que agora melhore bastante, a gente possa realmente eleger quem a gente quer. E o calorão continua no estado. A previsão é de que as temperaturas fiquem altas até o final da semana. Deve haver uma chuvinha típica de verão entre o oeste e o sul do estado, mas nada que amenize o calor. E quem está se preparando para ir para a praia no final de semana pode ficar tranquilo, porque a previsão é de tempo quente. Vamos conferir os mapas. Na quarta-feira, pancadas isoladas de chuva atingem a campanha oeste e a região sul. Em pontos da Serra Gaúcha e Alto Uruguai, tempo firme com muito sol e sem previsão de chuvas. O calor segue intenso. O dia começa com 25 graus em Torres e Uruguaiana. Durante a tarde, as máximas podem chegar aos 38 graus em Santa Maria e 36 em Alegrete. Nos próximos dias, as pancadas de chuva ganham força, principalmente na fronteira com o Uruguai, até mesmo com risco de temporais. Nas outras, muito calor e instabilidade durante a tarde. Um problema no sistema que controla a energia elétrica no país provocou um apagão em diversas cidades aqui no estado. Na área da RGE, 11 municípios foram afetados. Na região da AS Sul, o fornecimento foi interrompido em 5 cidades. Já a CE informou que foram atingidos parcialmente 10 municípios da sua área de concessão. De acordo com as empresas, o fornecimento de energia elétrica já foi normalizado. Em instantes, muita gente está correndo para aprender inglês até a Copa do Mundo. E um hospital de Porto Alegre oferece aulas para capacitar o atendimento aos turistas. Você vê agora imagens da usina do gasômetro, onde um barco agora parte e mais um dia de greve dos rodoviários. Verão Band Sesc 2014. Oferecimento Sicredi, soluções em seguros que cooperam com a sua vida. Liquida Manlec, tudo com preços muito mais baixos. Apoio Cultural Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Apoio Prefeitura de Tramandaí, a capital das praias. Mais próxima, mais você. Liquida Manlec, a loja toda com preços muito mais baixos. Vem conferir essas ofertas. Lavadora Brastemp 8 quilos por R$ 979. É para facilitar mais o trabalho doméstico, só R$ 979. Refrigerador Duplex Consul por R$ 1.689. Tem muito espaço interno, só R$ 1.689. E climatizador Consul quente e frio por R$ 539. Um refresco neste verão, só R$ 539. Liquida Manlec, a hora é agora. Vem correndo aproveitar. Aqui nesse edifício a Sky já chegou. O preço é o combinado, todo mundo adorou. Dona Chloe, Dona Bela, há 1000 anos são vizinhas. Basta uma ligação
Assine Sky a partir de R$ 49,90. Não é promoção, é preço. Ligue 4004-1111. Compare e mude já. Sky, você na frente sempre. Lá vai Juninho, passou pelo zagueiro, driblou o goleiro, vai fazer. Opa, vai pra onde, amigão? E foi embora. Entrou no túnel, acelerou. Fez a finta. Lindo lance. Deu chapéu. Entrou na área aí. É gol. Promoção Sorte em Campo Sicredi. Invista ou indique novos associados e ganhe números da sorte para concorrer a R$30 mil por semana e a 250 mil no final da promoção. Sorte em Campo Sicredi. Gente que coopera, cresce. Mas não tá pronto ainda. Quase. Nossa, que exagero é esse? Precavido. Exagero são os prêmios do Trilegal dessa semana. Tem um Renault Clio, uma casa e no terceiro prêmio mais uma casa. E essa vem ainda com um palio na garagem, um ano de supermercado e mais um caminhão de prêmios. É um exagero. Trilegal, sua vida, muito mais. Você já viu cliente de verdade falando bem de operadora? Acho que o prêmio que ela ganhou é a confirmação da experiência que a gente tem no dia a dia com a GVT. Experimente 15 megas sem custo por 3 meses. Ligue 10325. Consulte condições de aquisição. Chegou a melhor opção de compras de Novo Hamburgo e região. Platinum Outlet. O melhor das compras com mais de 80 marcas. E até 70% de desconto todos os dias, o ano inteiro. Localizado no quilômetro 236 da BR-116 em Novo Hamburgo. Venha conhecer o Platinum Outlet. As melhores marcas, os melhores preços em um só lugar. Ai, cadê meu Pialac? Eu não vi. Pialac, novas embalagens. Não tem como não ver. E você aí, viu? Só que a gente vai mostrar o lado B do cara. Ô, Sogrão, não! Quanta história, hein? Quanta gente. Até quem tava morto apareceu, olha aqui. Elvis Presley. E o Jason também. É, filme de morte, né? Assiste, hein? O comentário de Afonso Ritter. Oferecimento GBUX Previdência Privada. A proteção certa para a sua família. Há 100 anos, o GBUX cuida das famílias em todos os momentos. Seja na hora do lazer, na hora de ir atrás de conquistas, ou na hora de comemorar cada uma delas. Sempre com um plano ideal para quem quer segurança, como o GBUX Empresarial Flex, feito para quem busca tranquilidade para sua empresa e seus colaboradores. GBUX 100 anos. Previdência e seguro de pessoas. Band Cidade. Oferecimento Ugine Esportes. Voluntários da Pátria, Assis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. E Saltec Telecom, a internet corporativa dos gaúchos. Os cursos de línguas estrangeiras estão entre os que mais sofreram alta em Porto Alegre, segundo pesquisa semanal de preços, calculada pela Fundação Getúlio Vargas. As aulas tiveram variação de quase 10% em janeiro e 16% em um ano. As passagens aéreas também subiram quase 12% em janeiro. Água mineral e refrigerante continuam em alta, com variação de quase 25% em 12 meses. E faltam menos de 130 dias para a Copa do Mundo no Brasil. Em Porto Alegre, até um hospital organizou aulas de inglês para os funcionários poderem atender pacientes de fora sem a ajuda de intérpretes. Tem gente que corre contra o tempo para aprender ou aprimorar a língua universal e receber melhor os turistas. Welcome to Porto Alegre. Bem-vindo a Porto Alegre. Aprender a dar as boas-vindas é apenas o começo. Mesmo faltando poucos meses para a bola rolar pela Copa do Mundo, esse grupo de alunos decidiu jogar contra o relógio e se capacitar para o maior evento do futebol mundial. A líder comunitária Laci começou as aulas na última semana. Eu acho que o inglês não é só para a Copa, é para a vida, né? A gente sempre precisa aprender, a gente está aprendendo todo dia, né? Inglês é uma matéria importante para a gente, né?
A Copa do Mundo foi o impulso que faltava para esta estudante finalmente tirar do papel os planos de aprender outro idioma. É um desejo que eu tinha já fazia tempo, daí agora surgiu a oportunidade com o Pronatec e eu resolvi fazer porque sempre há tempo para ficar aprendendo coisas novas. Falta pouco mais de 4 meses para o início dos Jogos e bem antes disso os turistas vão começar a chegar ao estado. Mesmo assim, o professor garante que com vontade de aprender é possível fazer bonito na hora de se comunicar com os visitantes. Eles são esforçados, eles têm talento, eles vão conseguir sim, com o trabalho e a dedicação necessária, dá tempo tranquilamente deles estarem preparados para a Copa, para receber os turistas. O curso do SENAC atende participantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal. O objetivo é capacitar mais de 14 mil pessoas através do curso de idiomas. A gente transformou o nosso curso, que é dividido em básico 1, 2 e 3, num curso um pouco mais compacto, para dar em 2 etapas e então poder estar capacitando essas pessoas. Enquanto muita gente deixa para aprender inglês na última hora, algumas instituições chaves para a realização da Copa do Mundo precisam de um planejamento a longo prazo. É o caso do Hospital Mãe de Deus, que fica a 2 quilômetros do estádio Beira-Rio. Proximidade que vai alterar a rotina da Daniela. Por isso, desde 2012, a técnica em radiologia passou a ter aula 2 vezes por semana dentro do hospital. Dispensar um intérprete na hora de atender um paciente que vem de fora do país é considerado o principal ganho para a profissional. Quando vem o pessoal do Circo de Solé, eu venho para cá, aí tem que estar chamando alguém para fazer entrevista, para entender o paciente, passar em sala. Então, no momento que a gente conseguir fazer isso, algumas pessoas chaves dentro do setor vai facilitar o trabalho. Fernanda passou a ter lições há bem menos tempo, 6 meses, e tem aprendido rápido. Trato diretamente com o paciente internacional dentro do hospital, me ajuda muito e faz relembrar coisas que eu estudei há muitos anos atrás. Em torno de 120 funcionários participam da iniciativa, considerada essencial quando se está a menos de 5 minutos da sede dos Jogos em Porto Alegre, o Beira-Rio. É extremamente vital que os funcionários estejam preparados e qualificados para esse atendimento e o funcionário podendo se comunicar com o paciente nesse idioma faz com que o paciente tenha aquele conforto numa situação já que já é um pouco complicada de ter um problema de saúde fora do seu país de origem. Afonso Ritter, o Hospital Mãe de Deus, como a gente viu na reportagem aí, é o mais próximo do Beira-Rio, onde vão acontecer os Jogos da Copa, fica a 2 quilômetros de distância. É o local onde certamente os turistas vão procurar algum atendimento se precisarem e ali precisa estar bem preparado. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. E o hospital tem até um programa mais amplo, não apenas de idiomas, de maneira que para capacitar o seu público interno sobre peculiaridades dos países que irão disputar jogos em Porto Alegre. É para atender a demanda de estrangeiros na área da saúde, começando pela França, sua cultura de atendimento da saúde e características do seu povo. Afonso, como sempre, parece, né, como todo brasileiro, o povo se deixa para a última hora, no caso específico dos idiomas, é pouco tempo para aprender, né? É verdade, é que nem sempre também houve a adesão esperada, mesmo que houvesse ofertas até gratuitas nesse sentido. A Secretaria de Turismo de Porto Alegre, por exemplo, promove cursos para a Copa desde 2012, mas a frequência de idiomas tem sido muito baixa. O mesmo acontece com os cardápios bilíngues de restaurantes, ainda são poucos os que os adotaram. Estes receberam um reforço com a posse do novo presidente do Sindicato de Hotelaria e Gastronomia, Henry Schmelnitzky, que pretende aproveitar a Copa para implantar em definitivo cardápios bilíngues em Porto Alegre, válidos, naturalmente, para além da Copa. Tá certo, para a vida toda, né? Tá certo, obrigado, Afonso. O Band Cidade fica por aqui, mas você segue com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Boa noite.